Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse artigo que fala da avaliação de ingestão alimentar no câncer hematológico. É uma publicação de 2015 e a ideia é avaliar mesmo o impacto da quimioterapia durante o tratamento, do câncer hematológico, quanto isso afeta e como afeta a ingestão alimentar dos nossos pacientes. Então vamos entender aqui os pontos iniciais que os autores trouxeram. Lembrando que a químio é o tratamento mais comumente prescrito para o grupo de pacientes com tumores oncohematológicos. Os pacientes podem apresentar efeitos colaterais, a gente já sabe, tais como os distúrbios gastrointestinais. Um exemplo, ou alguns exemplos do que pode impactar, a depender do esquema e das drogas: náusea, vômito, alteração de paladar, mucosite, constipação e diarreia. Tudo isso, e muitos outros sintomas relacionados à doença em si, podem levar a baixa aceitação alimentar, que, nesses dois braços aqui que os autores muito bem trouxeram, vai, por um lado, prejudicar consequentemente o estado nutricional do nosso paciente e também, pensando na visão de gestão do que nós ofertamos, pode levar a uma insatisfação com o serviço oferecido. E tudo isso diminui a resposta e tolerância ao tratamento e, consequentemente, menor qualidade de vida para os nossos pacientes. Bom, e aí quais são os métodos? Como que os autores traçaram esse perfil para a gente entender? Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado de fevereiro a outubro de 2014 em pacientes adultos com linfoma ou leucemia, num hospital escola lá em Santa Catarina. A avaliação desses pacientes era feita a cada admissão para o ciclo da quimioterapia. Quem estava excluído dessa avaliação? Paciente que estava em uso de dieta interal, parenteral, aqueles acamados, adolescentes e idosos não participavam. Os efeitos colaterais foram avaliados no dia de início da químio e diariamente. Cada registro de ingestão ali, da aceitação, constituía-se de 6 refeições, conforme ali o padrão daquele hospital, E aí tinham várias opções de escolha. Então, o café da manhã, 17 opções para eles escolherem, a colação, 6, almoço, 19, lanche da tarde, 17 opções, jantar, 17 opções e ceia, 10 opções. Então, eram aqui as refeições principais e as intermediárias e o que eles poderiam escolher. Então, todos os alimentos enviados pelo serviço de nutrição do hospital, eles foram registrados até para poder acompanhar. O registro alimentar ele foi adaptado para que os pacientes e familiares marcassem o que haviam consumido. E a anotação era feita em todos os dias do ciclo, que podia ser um ciclo de um dia, um único dia, ou até 7 dias. Então, isso era feito essa anotação era feita todo dia nesse sentido de 7 dias. Então, sempre variou de 1 a 7. A referência utilizada, eu trouxe aqui para vocês, é da Regina Mara Fisberg e colaboradores, com o título de Avaliação do Consumo Alimentar e da Ingestão de Nutrientes na Prática Clínica. É um artigo publicado em 2009 e usado como referência aqui por esses autores. O que eles avaliaram, então, como resultado? Foram 32 adultos avaliados com variação de idade de 42, mais ou menos 11 anos, aqui o desvio. A maioria mulheres, então aqui eu destaco porque acaba que normalmente é diferente, em outros estudos acaba que um percentual mais elevado é do gênero masculino. 56% tinham leucemia, então quase ali, com linfoma, que era o grupo-alvo mesmo de critério de inclusão. 75% foram diagnosticados em até 6 meses antes ali da avaliação para esse estudo, e comorbidades, 34%, então uma parcela significativa, tinha HIV, que é um dos fatores de risco aqui, pensando nesse público. 12,5% diabetes tipo 2, 12,5% hipertensão arterial e 6% doença hepática. 72% apresentaram distúrbios gastrointestinais ou isolados ou combinados durante o ciclo da quimio. Quais foram esses sintomas que mais prevaleceram ali naqueles pacientes? Náuseas, xerostomia, vômitos e digeusia, que a gente sabe que tem um impacto importante mesmo na ingestão alimentar. Então, com relação à químio,
75% o ciclo iniciou lá, a administração, a infusão do medicamento e da droga, né, ali, iniciou-se no horário do jantar. E 50% dos ciclos teve ali a duração de 5 dias. Lembra que a gente falou que poderia ser de 1 a 7, né? Então, metade durou 5 dias. Qual foi o total geralzão ali da aceitação da dieta? Variou de 65% a 86%, considerando todas aquelas refeições que a gente mostrou. Mas apenas 36% tinham os dados anotados das 6 refeições preenchidos. Então, isso pode ser um viés de análise que a gente tem que prestar atenção, né? Então, essa variação de 65, a gente já pensa que é uma variação ali limítrofe, pensando em indicação já de uma terapia nutricional adicional, mas também não tenho todos os dados. E por que os autores foram investigar? Por que tinha tanta falta, né, falha de preenchimento? Principalmente porque eles apresentavam sintomas durante a refeição. Então, eles não comiam, não conseguiam comer, não anotavam, ou não estavam presentes ali na enfermaria no momento que a refeição era entregue, que é até um comportamento comum dentro de hospitais, que o paciente saiu para fazer um exame e não estava ali no momento. Então, às vezes a enfermeira normalmente nos avisa para que a gente mude o horário de oferta daquela refeição, mas às vezes o paciente não come e esse pode ser um dos motivos que os autores levantaram aqui nessa publicação. As refeições quais foram mais aceitas? Então, foram as refeições ali, o café da manhã, a colação, o lanche da tarde e a ceia. Quais foram os principais itens consumidos no almoço? Né? Pensando que a gente pensa, o almoço é uma refeição importante, que o paciente deve ter uma ingestão maior, até pelo perfil do que nós ofertamos. Então, ali, o que eles mais consumiram foi carne, ovo, omelete, arroz, massa, polenta, purê de milho, purê de batata. Então, muitos purês, né, aqui, purê de abóbora, a batata cozida, mandioca, feijão, sopa, canja, salada, fruta, bem geral aqui. E quais foram os itens mais rejeitados? As carnes, o arroz, né, apesar de ser o mais consumido ali no almoço, porque eles quiseram avaliar o que era o perfil ali do almoço. No geral, os mais rejeitados foram carne, arroz, macarrão, polenta, purê de milho, mandioca, feijão, sopa e salada. Essa aceitação média desses índices foi de 41% até 72%, mesmo parecendo os mais rejeitados. Qual que foi ali a aceitação que nos interessa? Pensando em carnes, bovina, frango, porco e peixe, uma aceitação média de 63%. E qual foi o índice de rejeição com relação ao total das refeições ofertadas? Foi de 23% a 35%, que bate ali, né, com a aceitação média. Então, o contrário é a rejeição. Os itens adicionais. Então, quando o paciente tinha aquelas opções, o que ele solicitava de extra, fora aquilo que já era ofertado nas opções ali para ele. Pães, eles sempre pediam, frutas, principalmente ali no café da manhã, aquelas vitaminas, né, os smoothies de fruta no lanche da tarde, farofas e sucos industrializados, então farinha, né, e muito suco no almoço. Foram os 3 perfis que foram destaques ali para os autores que eles apontaram. E uma coisa legal é que todos esses itens extras, que é bem comum também, a gente que trabalha com paciente, eles solicitam mesmo, o interessante foi que todos esses extras eram consumidos em 100%, ou seja, na totalidade do que eles pediam, eles realmente consumiam. Então, o que a gente pode concluir? O que os autores concluíram? Que as refeições principais foram frequentemente as mais rejeitadas, né? Então, se a gente olhar aqui, é um ponto a gente se preocupar, porque são as principais. Quase 100% dos itens servidos nas refeições intermediárias, como eu mostrei anteriormente, são bem mais tolerados durante a químio. Pode ser interessante observar isso. E aí, o que mais que a gente viu? Os resultados do estudo mostram, sim, o impacto da doença e do tratamento na aceitação alimentar, e por isso a importância do aconselhamento nutricional individualizado, tanto no sentido de aumentar o valor nutricional daquilo que ele já aceita muito bem, quanto modificar o valor adicional dos lanches intermediários, né, pensando se a gente pode melhorar aquilo, já que é uma preparação que ele aceita. Então, eu posso aumentar
o valor nutricional e modificar alguma coisa pensando que é aquilo que ele já aceita, ou se ele já rejeita, a gente pensar numa alternativa frente àquela situação. Então, não esquecer que a terapia nutricional oral e mesmo a parenteral podem ser necessárias e que às vezes a gente fica negligenciando a indicação, até mesmo a efetivação dessa terapia propriamente, dita em função dessa avaliação, né? Ah, hoje ele comeu melhor, amanhã mais ou menos, e aí a gente vai prorrogando essa indicação. E o paciente vai tendo um déficit, com certeza, energético e proteico, ali com o passar do tempo, principalmente internado. Então, esse artigo é bem legal porque mostra as refeições que eles mais aceitam e quem está ali na prática pode comprovar que isso realmente acontece, é possível de acontecer, e aí a gente precisa ficar atento, porque às vezes é melhor adaptar o que o paciente aceita bem, né, do que ficar tentando insistir em coisas que ele não aceita. Então, orientar e melhorar aporte calórico pode ser dicas importantes aqui nessa publicação. Até mais!